mostrando aqui um primeiro recurso da nova versão R14, que é a calibração de câmera. Quantas vezes não é necessário fazermos um ajuste de uma câmera para que você consiga precisar, por exemplo, ser uma filmagem e você quer ter algum elemento tridimensional passando nessa filmagem, por exemplo, uma foto, composição, uma composição tridimensional. Para isso você usa um recurso chamado Camera Calibrator, calibrador de câmeras, que é o que o Paul está mostrando agora. Então ele está inserindo primeiro uma grade. Você vê que ele colocou o tag de Camera Calibrator na câmera que ele criou. Ele está colocando uma grade na superfície na área, né, da foto, onde ele teria uma parte da edificação. Isso aqui é uma foto, tá, pessoal? Não tem nada tridimensional aqui. Ele vai criar isso, recriar isso em 3D. Então essa é uma técnica de calibração de câmeras. Então você vê que ele vai indicando as grades e o programa vai automaticamente fazendo os cálculos e resolvendo a posição e os parâmetros da câmera. Então vocês têm aqui alguns itens que já foram resolvidos, como distância focal, orientação da câmera, ele já descobriu, já sabe. Agora ele está tentando resolver o resto. Com isso ele vai indicando em grades, ele vai colocando na foto para extrair os eixos tridimensionais, x, y, z, tá? Orientação, e a escala, também a posição da câmera e os parâmetros dessa câmera, ajuste focal, etc. Isso tudo é calculado automaticamente a partir da indicação que ele faz na foto. Essa técnica de calibração de câmera, ou Camera Calibrator, né, o tag que ele colocou, ele dá uma distância, você vê que deu uma distância conhecida aqui, ele sabe qual é a altura daquela parede, então ele indicou aquela distância, aquela medida, para que tudo fique em escala. Então o programa consegue resolver as coisas conforme ele vai indicando lá. Ele está colocando uma linha. Você pode fazer essa indicação da calibração através de grades, através de linhas, né, que você vai indicando o eixo. E ele vai clicar com Shift lá e ele vai dizer qual é o eixo que ele quer. Ele diz verde, azul ou vermelho, X, Y, Z, para cada eixo que ele está indicando. É um processo dinâmico, é um processo muito rápido, muito tranquilo, muito fácil. Está indicando um outro eixo agora. E aí está. Muito bem. Muito bem. Ele vai criar o background object, que é um objeto de fundo que contém essa imagem de fundo. E agora ele vai inserir objetos 3D na cena. Depois ele vai fazer uma câmera andar por esse projeto. Isso que é legal. Porque se ele está fazendo tudo isso para quê? Para depois poder caminhar com uma câmera por esse ambiente que não era tridimensional, era uma simples foto. Você vê que ele vai colocar uma superfície lá em cima, colocou um cubo. Lembrando que tudo isso está em escala, quer dizer, tudo que ele coloca vai estar na escala apropriada já em relação ao projeto que ele tem lá. Você pode usar isso para as mais diversas aplicações. Isso é um dos recursos do cinema 4D, tá, pessoal? Nós estamos mostrando aqui alguns recursos específicos da nova versão R14. Isso é uma novidade do release 14. Any comments? There we go. From me? Oh, yeah! Olha lá, tá vendo como ele aplicou? Ele consegue aplicar na câmera, ele fez um mapeamento. Esse objeto que ele está inserindo, aquele cubo, tem um Camera Map Projection. Tá vendo aqui? Essa projeção da Camera Mapping faz com que ele aplique nesse objeto a parte da textura que está naquele ponto da foto que ele está colocando. Então você vai extraindo as partes tridimensionais. Isso aqui é um exemplo final do que foi extraído. Está lá, tridimensional, tá vendo? A partir aquela foto que foi colocada. So while we're here, let's go over to morphing cameras. So we'll set up a number 1 camera here. Muito bem, vamos inserir agora, vamos fazer uma animação de uma câmera, de um walkthrough, né, da câmera caminhar no projeto.
usando um recurso do Release 14 chamado Morphing Cameras. Ele faz o quê? Você coloca uma câmera aqui e outra aqui. Ele vai fazer automaticamente a transição para você entre essas câmeras. Uma forma rápida, prática de você definir animações de câmeras no projeto. E o resultado fica sempre muito suave, muito adequado para esse tipo de... com aceleração e desaceleração. Você consegue fazer vários efeitos, ele vai mostrar para vocês. Lembrando que isso era uma foto, hein? Ok? Tá olhando de um ângulo diferente e era uma simples foto. Okay, then I'm going to select all 3 cameras and apply them to a camera morph. And then all you have to do is animate. Whoops, let's activate the morph camera. There we go. Now we can animate between those 3 cameras. And let's go back and create a camera. Here we go. Lens freeze. Esse parâmetro blend que ele está animando é o parâmetro que diz qual que é a fusão que você vai ter entre as câmeras, de 0 a 100%. Ele vai passar pelas 3 câmeras. Nessa ordem que está aqui. Começa com a câmera 2, vai para 1 e depois vai para essa câmera. Ele pode inverter a ordem. Reorder them. Ele pode reorganizar a organização, a ordem das câmeras. E vai ter um comportamento diferente de animação. Não tentem fazer isso com outros softwares 3D em casa. Pode ser perigoso. Ou no mínimo poderia levar muito tempo. So you can see the camera was moving in there. All right, shall we do a little Steadicam? Steadicam and handheld. Yeah. Got it. Ok? Vamos mostrar um pouquinho dos recursos agora, aplicando o quê? Aplicando nessa câmera que está sendo mostrada para vocês, tá? Ele vai aplicar um efeito como se a câmera estivesse sendo carregada por um operador. Então ele vai mostrar, vai acontecer um movimento da câmera, né, como se estivesse andando com a câmera na mão. E você pode ter o recurso de Steadicam também. Olha lá, ele está desenhando um caminho. Creating the path. Criando um caminho, exatamente. Select the path and the whoops, let's kill that. Select the path and the target. Então ele seleciona o caminho e o alvo, né, para quem ele quer que aponte. Vai selecionar um comando chamado Motion Camera. Ok. Activate that motion camera. Whoa. E aí ele passa a ter got the motion window. You missed the walls. Yeah, that's weird, isn't it? Sabe que essa técnica ela é muito usada, interessante, e numa técnica chamada matte painting. Né? Então quando vocês têm um cenário, às vezes, são cenários criados a partir de fotos. O cara tira fotos de uma cidade para fazer o Homem-Aranha passando no meio dessa cidade. Isso é o cinema 4D é muito usado para essa aplicação. Então você tira fotos dos prédios e você mapeia, você coloca planos, ele mapeia tridimensionalmente. O cinema 4D tem recursos avançados para isso. Depois de fazer isso, você consegue passar no meio da cidade. Então você é como se você estivesse em 3D na cidade, a cidade real, mas na verdade você não teve que modelar todos os detalhes tridimensionais da cidade. Uma técnica conhecida como matte painting. Muito usado, por exemplo, Senhor dos Anéis usou muito essa técnica matte painting, como eu citei para vocês, Homem-Aranha e vários outros, né, os Vingadores também tem muito, na hora que mostra grandes cenários assim, né, é usado muito a técnica de matte painting. There we go. Você vê que você tem curvas para indicar qual é a aceleração e desaceleração da câmera, passando pelos pontos. Você tem todos os controles detalhados para fazer o que você precisar numa animação com o Cinema 4D. O Cinema 4D é um software extremamente avançado para esses tipos de trabalhos. Só que a vantagem é ele é usado de uma forma prática, visual, o fluxo de trabalho no Cinema 4D é muito tranquilo. O aprendizado do Cinema 4D também é muito rápido.
requerimento de hardware, nada excepcional. Você consegue rodar, é bom que seja 64 bits, ele tem versão 32 bits também, mas não vale a pena. Daí você encontra computador 32 bits para comprar. Você compra um processador. Por exemplo, nós temos um PC aqui atrás do lado, está configurado, para vocês terem uma ideia, ele é um i7, processador i7, 4 GB de RAM, né? Acho que é uma quantidade razoável para usar. Quanto mais memória, sempre melhor. Uma placa gráfica boa, tá? Nada também excepcional, mas se você tiver um OpenGL com aceleração, o resultado sempre será melhor. Uma interatividade melhor. Então, por exemplo, uma NVIDIA que tenha 1 GB de memória, então, preço intermediário, nada extremamente avançado. E pronto, isso. Nada excepcional. Windows 7, isso no PC, né? Windows 7 64 bits, ou no Mac, macOS 10.5, 10.6. Os dois dão o mesmo resultado, basicamente sim. Aí vai dar a tua preferência de plataforma. Tem pessoas que preferem usar Mac pelo sistema operacional, outros se dão bem com Windows. Não tem diferença. Os dois funcionam muito bem. Os recursos são iguais, idênticos. Pois não? Do software. Sistema 4D, o Studio, o preço normal de lista dele é de R$9.000. A licença Studio. A licença Studio é a licença completa. Tem todos os recursos. Aqui na feira nós estamos oferecendo a R$4.800. Quer dizer, aproximadamente aí 50% de desconto. Até amanhã na feira. Pedindo até amanhã você pode comprar qualquer versão do software, na verdade. Pode ser desde a Prime até a Studio. Todas elas você vai ter um percentual de 50% de desconto. Isso é uma condição especial, especialmente para a feira. Sim, nós temos centro de treinamento em São Paulo. E nós temos como fazer treinamento remoto ou presencial fora de São Paulo também. Pode ser contratado para turmas especiais ou pode ser feito treinamento remoto também. Essa sequência de animação que vocês estão vendo, então, foi criada em cima daquele modelo, né, da edificação daquele modelo. Então você vê que você tem os objetos tridimensionais e as imagens, né, as texturas aplicadas, usando o recurso de Morph Camera, a câmera, né, fusão entre câmeras. As you can see, it looks like a guy is walking around. Olha lá, o operador de câmera lá aparecendo. Então você vê que ele vai andando, a câmera, ela reproduz, né, na filmagem, vai reproduzir a pessoa caminhando com a câmera, então você vê, ele balança um pouco, né? And you mentioned you can also animate the focal length, distance, all the zoom, all that can all be animated as well. Você vê que ele anima a distância focal, isso também varia o valor. Você tem o Cinema 4D, você consegue animar todos os parâmetros, o detalhe que você quiser, o que você precisar, cor, you can say anywhere you see a dot, this can be animated anywhere. Todos esses parâmetros que vocês veem com um pontinho na frente podem ser animados. Sim. Você pode animar no tempo. So you got field of view. Você vê que é difícil você achar um parâmetro que não tem um pontinho. Ok. Muito bem. Perguntas sobre animação, os recursos de animação de câmeras e calibração de câmeras? Vamos falar um pouquinho sobre... Now it's gonna be... Aerodynamics? Aerodynamics. Soft Body Dynamics also. Aerodynamics é um recurso do cinema para você aplicar efeito de dinâmica, efeito físico, dinâmica quando você aplica efeito gravitacional, vento, várias forças, né, atuando sobre elementos na cena. Aerodynamics é um recurso novo do cinema, que é dinâmica, porém com a questão gravitacional e efeitos de vento, por exemplo. Você tem o Wind Effector aqui, e ele gera vento, então você tem deslocamento dos elementos no espaço. Não, aqui nesse efeito é criado um elemento tridimensional. Então esses elementos são elementos 3D. E você pode repetir, exatamente.
essa folha, por exemplo, se você for olhar, ele é um plano. Can you show us? Here, Paul, you have the cloner and you have the plane, right? Então, você tem o plano e o cloner. Esse plano, tá vendo que ele está selecionando embaixo? O cloner. Então, é apenas uma folha. Então, você modela uma folha. E daí você aplica no cloner. E quando você aplica no cloner, lá em cima, isso é do MoGraph, tá? Ele vai clonar esse elemento e você pode dizer situações aleatórias para várias propriedades desse elemento. Então você tem a folha, só que você quer que essa folha, as outras, sejam clones dela, mas dispostas randomicamente. E também com rotação randômica. E também com tamanho, variando o tamanho entre elas. Ele faz tudo isso para você automaticamente. Você faz um elemento só. E aí ele aplica o Aerodynamics. Então você vê que ele tem o cloner. E no cloner você tem, se você desligar lá, ou ligar a ativação do cloner, você tem o plano. Ele aplica o plano no cloner. E pode ativar o cloner, por exemplo, novamente. Se ele tirar aquele... Activate? Yes. E daí ele tem lá todos a repetição dos elementos. Can you show us a little bit just the... Yes, ok, great, good. Ele está começando a mostrar desde o início. Então ele tem o plano. Esse objeto tridimensional está em algum ponto aí no espaço. É esse elemento. Então essa é uma folha. Muito bem. Simples. Modelado, 3D. Daí você pode aplicar o cloner. Ele aplica o cloner. Joga o plano dentro do cloner. E aí, se você selecionar o cloner, você vai ver que ele tem uma série de parâmetros. Ele clica cloner, ok, yeah. Aí você tem lá o tipo de distribuição linear. Aí você pode ter vários parâmetros que ele vai indicando pra gente. E você vai atuando nesses parâmetros. Olha, se você observar, ele tem quantidade de exemplares. Contagem, né? Quantos... Isso no alinhamento linear, né, que está distribuindo, ou ele pode fazer radial, distribuição radial, em grade. E aí ele pode aplicar, por exemplo, efeitos diversos nos elementos aplicados. Então, por exemplo, ele poderia pegar esse cilindro e aplicar essas folhas ao redor do cilindro, por exemplo. Ele seleciona o objeto, diz quem é o objeto, rodando o cilindro para cá, e as folhas vão ficar em volta. Ele pode distribuir ao longo de toda a superfície. Pode mudar a orientação. Dizer que você quer associar a superfície. Centro de cada polígono. Can you show us the random effects over the grid? Yeah. There's ele vai no effector, random, tá vendo? Ele vai aplicar randomicidade, então ele vai deixar randômico. Ele vai aplicar randomicidade na escala. Então a escala vai ser randômica e também, se ele quiser, a rotação será randômica também. Ele vai indicando qual a variação que ele vai ter da escala de cada elemento. E a rotação também. Então, dessa maneira foi criado os clones dessas folhas e aplicado o efeito Aerodynamics. A coisa é muito simples no cinema, tá? Você não tem que ser um extremo conhecedor de 3D aí, né, viajar para o Tibete, ficar lá um tempo, lá numa gruta. Não. Você sai usando, você arrasta, vai aplicando os elementos. A utilização do software é muito tranquila, muito fácil. E aí o vento que ele aplicou, ele tem dois efeitos de vento, tem um aqui e outro aqui. Então, estão vendo que vento vai jogando nas duas direções? Tudo isso é calculado automaticamente, né? Muito bem, muito bem.
Você tem colisão entre objetos também. Então existe o Soft Body Dynamics, que você pode colocar colisão entre objetos. Tem colisão com Rigid Body, né, o corpos rígidos, então você tem colisão entre elementos, e você pode também ter colisão suave. Então você tem a deformação de um objeto com a colisão com outro objeto. Tudo isso animado. Então as possibilidades são infinitas. Você tem muitos recursos que podem ser utilizados para fazer uma animação. Aí esse exemplo, esse modelo, usando também o Aerodynamics, esse helicóptero. Muito bem. Aí você pode fazer, claro, que vários controles, esses controles que vocês estão vendo aqui, podem ser criados no Cinema 4D. Você pode criar uma coisa que se chama Heads Up Display. This is HUD here, right? You have, Heads Up Display. Esse Heads... Qualquer controle que você queira colocar, de qualquer elemento, você pode jogar como um HUD, que a gente chama, que é esse Heads Up Display. Então você consegue, com esses botões, controlar qualquer propriedade do elemento, do objeto. Ele adicionou ao HUD uma propriedade. Basta você clicar no parâmetro e dar um Add to HUD. Ao fazer isso, a propriedade aparece aqui. Isso é para melhorar ou intensificar o fluxo de trabalho com o Cinema 4D. Você abre a tela, você tem os modelos, você vai usando esses botõezinhos para controlar. Isso é muito usado para animação de personagens. Porque você está com o seu personagem, a hora que você seleciona o personagem, aparece uma lista de parâmetros aqui do lado. Então você vai animando, por exemplo, levantando o braço, articulando ele com os botõezinhos do lado. Isso é uma técnica muito usada para animação de personagem. Claro que você pode usar para qualquer aplicação. Muito bem. Aí vamos falar um pouquinho de integração a Soft Body Dynamics, que é a dinâmica de corpos suaves. O Cinema 4D R14 possui recursos bem avançados nesse sentido. Aí você tem essas balas, são plásticos em volta de cada balinha dessa. E essas balinhas, elas caem lá naquele dispositivo em cima. Tudo isso é tridimensional, tá? E esse elemento, ele corta a embalagem. A hora que ele faz o cisalhamento, ele bate aqui e corta. Então você tem no Cinema 4D R14 corpos suaves, e você também tem ruptura. Você pode romper um elemento batendo com o outro, ele rompe. Que é isso que está acontecendo aqui. Então é como se você reproduzisse o funcionamento real da máquina, do equipamento. Você pode animar isso, fazer animações, etc. Seria uma aplicação possível aí com o Cinema 4D. Que é isso que está acontecendo aí. A balinha cai na embalagem, ele fecha e corta lá em cima. Por último, o Photoshop. Vamos mostrar aí um pouco de... O Cinema 4D, pessoal, ele é o software 3D que tem melhor integração com a suíte da Adobe. Isso não somos nós que falamos, o mercado diz isso. Por exemplo, uma pesquisa que a Adobe fez no mercado recentemente, perguntando qual é o software 3D que vocês mais usam para os usuários Adobe. A resposta foi 39,7% disseram, nós usamos Cinema 4D. Por que isso? Porque o Cinema 4D ele tem recursos avançados, os mais avançados softwares 3D do mercado, é estado da arte, só que ele tem fluxo de trabalho fácil, interativo, para artistas usarem, não engenheiros usarem, mas para artistas poderem usar, né? E ele tem uma integração perfeita com os softwares da Adobe, como Photoshop, After Effects. Então você tem uma integração, e Illustrator, sim, você pode integrar e ter... Illustrator as well, você pode ler .ai para o Cinema 4D, as curvas do Illustrator. Tudo isso de uma forma muito integrada. E agora, no Cinema 4D R14, a integração ainda é maior ainda, com After Effects e com Photoshop. Então ele está abrindo diretamente o formato C4D no Photoshop. Ele abriu o Photoshop e ele vai pegar um arquivo original gerado do Cinema 4D e abrir dentro do Photoshop.
O Photoshop vai interpretar o elemento tridimensional e você vai conseguir manipular esse elemento dentro do Photoshop. Aí que vocês estão vendo, esse robô foi criado aí no Cinema 4D, o modelo tridimensional dele, e você abre no Photoshop e pode manipular esse robô diretamente no Photoshop. Tá vendo que você tem acesso a individual a cada elemento. E aqui dentro do Photoshop, do próprio programa, tá? Você pode mudar os atributos de cor, você pode pintar sobre as superfícies, tá? Fantástico. É uma integração. E isso, né, diretamente com o usuário. O usuário, o Photoshop pode ter isso diretamente, né? Não é à toa que os usuários do Cinema 4D, usuários da Adobe, comentaram que usam o Cinema 4D como 39,7%. Para vocês terem uma ideia, o segundo pacote de 3D tinha 20%, 20 e poucos por cento, menos da metade. Ou seja, preferência absoluta de uso do software 3D para os usuários de Adobe. Muito bem. Anything more that I forgot to mention? No, I think didn't talk about After Effects, but we've talked about After Effects all day. Yeah. Nós falamos durante todo o dia hoje de After Effects, porque o Cinema 4D tem uma integração muito boa com After Effects. Nós tivemos 2 apresentações de Motion Designer, tivemos uma especial falando sobre After Effects e Nuke, que o Cinema 4D agora tem integração direta. Amanhã nós vamos repetir essas apresentações durante toda a tarde, né? Então vale a pena, se vocês não assistiram, se puderem estar amanhã aqui para ver as apresentações de integração After Effects e Nuke. E tem vários artistas de Motion Graphics que vieram mostrar trabalhos gerados com o Cinema 4D para Motion Graphics. Vamos mostrar agora algumas animações que nós temos. Vamos esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham. Se tiverem alguma dúvida sobre o que nós mostramos. Vocês... Esses artistas de Cinema 4D que aparecem aqui, fizeram a apresentação e ficam perguntando. Testando, vamos ver se esse cara conhece. Perguntas? Say you can paint right on the geometry as well. Você pode pintar diretamente na geometria também. Isso é uma coisa que você pode fazer diretamente, tá vendo como ele está fazendo? Diretamente no Photoshop. Se bem que o Cinema 4D tem um recurso chamado Body Paint. Body Paint é um módulo integrado no Cinema 4D que permite você trabalhar com a tablet com sensibilidade total e fazer todo o detalhamento de texturização sobre a superfície do modelo. Nós chamamos de 3D Paint, em técnicas de 3D Paint ele usa o UV Map, mapa UV. Quando você cria um personagem e vai aplicar texturas nesse personagem, é usada uma técnica de mapeamento chamado UV Map. O Body Paint tem técnicas avançadas de criar a malha UV. E você sai pintando sobre a superfície. Nós temos o Body Paint instalado aqui também nos programas instalados aqui. O Body Paint é integrado ao Cinema 4D, ele já vem junto com o Cinema 4D. Which versions of Cinema 4D product that has the Body Paint is all of them. All of them. Even the Prime? Every single one. Ok. Todos eles possuem o Body Paint integrado. Desde os mais baratos, as versões menos completas, vamos dizer assim, até a mais completa que é Studio.